Boa noite. Quero deixar meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. A Nova Aliança está situada ali na Vila Olímpia, na Rua Dracena, 184. E fica aí o convite, para cultuar a Deus conosco quando ali retornarmos após essa pandemia. Nós vamos começar cantando alguns hinos e depois vamos para o livro de Miqueias, que nós estamos estudando aí. Um livro que fala sobre a paz, Como alcançar a paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, aqui estamos reunidos porque confiamos no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor possa nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça, preparando-nos o coração para recebermos mais da palavra do Senhor hoje. Abençoa as nossas vidas e dirige os nossos passos. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Tem um versículo em Isaías 48, versículo 18, diz assim: seria a tua paz como um rio. Tem um hino, que é como um calmo rio. Como um calmo rio é a paz de Deus, sempre vitoriosa, paz que vem do céu. Grande e perfeita, dada pela cruz, fruto do Calvário, obra de Jesus. Nele descansando, sempre paz terei, no Senhor confiando, nada temerei. É o meu refúgio, o sossego traz, recebi de Cristo a perfeita paz. Dúvidas não tenho, dores nem pesar, nem se o inimigo vier me atacar. Nele descansando, sempre paz terei, no Senhor confiando, nada temerei. E por toda a vida me protegerá. Cristo nunca muda, esta paz dará. Forte e seguro no meu Salvador, vou sempre alegrar-me no seu grande amor. Nele descansando, sempre paz terei, no Senhor confiando, nada temerei.
Senhor confiando, nada temerei. No Senhor confiando, nada temerei, né? É muito bom saber, né, que nós podemos confiar em Jesus. E uma das razões pelas quais nós podemos confiar e ter paz hoje em dia, em meio a tudo isso que estamos passando, é porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. Tem um versículo em Apocalipse 21, versículo 2, e depois o 27, que diz assim: vi também a cidade santa, nela nunca jamais penetrou coisa alguma contaminada, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Jerusalém, como ela foi arruinada, né? Como ela foi recriada, como ela foi renovada. E nós sabemos dessa cidade que Deus está preparando para cada um de nós, que temos crido no Senhor Jesus, morarmos lá no céu, né? Livro da vida. As riquezas do mundo pouco valem para mim, pois Jesus no teu reino dás-me vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verá tua glória o que crer no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Seu nome já foi escrito lá no livro da vida. E sabe, Deus está construindo essa cidade lá no céu, né? A nós, né? Parece impossível isso, mas para Deus não é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Em Lucas 18, 27, diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu vou tentar tocar aqui pelo menos 2 estrofes desse hino, o Deus do impossível. Não sei como sustenta o mundo em nada,
ou como guarda os astros no lugar. Não sei como contar da praia areia, nem posso as estrelas numerar. Mas Deus controla o impossível, seu poder jamais tem fim. Seu ser é incompreensível, mas Deus no céu cuida de mim. Não sei como me livra do pecado, nem como deixa impune o pecador. Indago esse mistério do Calvário e demonstrar por mim tão grande amor. Mas Deus controla o impossível, seu poder jamais tem fim. Seu ser é incompreensível, mas Deus no céu cuida de mim. Não posso calcular a eternidade, nem quando Deus o mundo começou. Nem sei como Jesus, que é eterno, por ímpios nessa terra se entregou. Mas Deus controla o impossível, seu poder jamais tem fim. Seu ser é incompreensível, mas Deus no céu cuida de mim. E Ele cuida de você, cuida de mim, cuida de cada um de nós, né? Nós vamos olhar no livro do profeta Miqueias, capítulo 3 e capítulo 4. Vou pedir para você ter paciência aí que nós vamos ler esses versículos. São 12 versículos no capítulo 3 e 13 no capítulo 4. Miqueias, capítulo 3, versículo 1. E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó e vós príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne dentro do caldeirão? Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam a guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado.
Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue, a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a quem cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado, e da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto, sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a casa no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, farei de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe agora que abrimos e lemos a palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa nos ensinar mais dela. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus. Amém. Jerusalém, arruinada, recriada e renovada. Se eu parasse para você e perguntasse assim, qual é a cidade mais segura do mundo? O que você responderia, né? Qual é a cidade em que você poderia ir e não ter medo de crime, do terrorismo, ou de algum caos, alguma confusão? Ou se alguém perguntasse, onde fica a cidade em que realmente reina a paz? Sabe, talvez alguns nomes seriam dados, né? Luxemburgo, Singapura, Helsinki, Zurique, Genebra, Berna, Viena, Copenhague, Vancouver, né? Frankfurt. Você pode dizer, sim, são cidades boas e seguras. Agora eu pergunto,
Mas você colocaria nessa lista aí Jerusalém? E para onde você viajaria para encontrar um modelo de cidade pacífica, segura, né? Que você pudesse morar, por exemplo, tranquilamente? Ah, quando você pensa em pesquisa, né, de qualidade de vida, em 2008 foi feita uma pesquisa e classificaram aí 215 cidades mundiais. A cidade mais segura foi Luxemburgo. Melbourne, né? Sydney, por exemplo, chegaram aí a Sydney ficou em 29º lugar. Agora, sabe Jerusalém? Ela ficou em 199º lugar. Olha isso. Nós temos pessoas que viajaram para Jerusalém já, né? E quando elas viajam para lá, tem um aviso, né? Do seu governo aí, recomendando, né? Tomar cuidados. Por exemplo, há uma recomendação, né? Para a pessoa não viajar para a Cisjordânia, devido aí à situação de segurança imprevisível ali naquela região, né? Há algumas orientações para evitar algumas rotas na Cisjordânia. Por exemplo, a rota número 1, que é entre Jerusalém e o Vale da Jordânia. A rota número 90, que é no Vale do Jordão. A rota número 443, né, que vai entre Mudin, não, acho que é, se não me engano é isso, e Jerusalém. Mas quando a pessoa, né, decide não ouvir a recomendação e viajar, né, por exemplo, se ela não querer ouvir, né, se ela não quiser ouvir o conselho para não viajar para a faixa de Gaza ou para a Cisjordânia, e a pessoa ainda assim, né, insiste, é importante que ela mantenha pessoas informadas, né, da sua localização, para meios de contato no caso de emergência, né, porque tem uma grande ameaça de atividade terrorista ali em Israel, naquela faixa de Gaza e na Cisjordânia também. Agora, quando você olha aqui para esse capítulo de Miqueias, você vê que a descrição é totalmente diferente. Olha o capítulo 4, versículo 2, assim: E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei de Jerusalém. Jerusalém é a palavra do Senhor. Né? Se você olha o versículo 3, diz: E julgará entre muitos povos, castigará as nações poderosas e longínquas, converterão suas espadas em paz, suas lanças em foice, uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Sabe, hoje em dia você não escuta de Jerusalém falando sobre, né, de nações indo a Jerusalém, ou que ela seja a cidade mais segura do mundo, né, que lá as pessoas hão de aprender a paz. Hoje não se aprende a paz ali, né, ou as pessoas ainda não descobriram como parar a guerra. Eles dizem: nós aconselhamos você a não ir. Se você for, tenha extrema cautela. Procure meios de contato no caso de uma emergência. Ou seja, a paz em Jerusalém parece impossível, você falando aí do ponto de vista humano, né? Todo mundo quer a paz, mas trabalhar pela paz é uma outra história, né? O compromisso entre os interesses, né, que concorrem um contra o outro ali, parece algo impossível de ser alcançado. Não importa quantas vezes as pessoas digam: olha, sim, nós podemos. Até hoje não se conseguiu uma paz que seja duradoura ali naquela região. E a questão aqui é que nós vemos capítulo 3, capítulo 4, é essa. Como é que você vai de uma Jerusalém arruinada para uma Jerusalém recriada e renovada? Como é que a guerra, né, entre ali os povos, né, que divide Jerusalém,
se tornará então, ou fará de Jerusalém uma cidade onde haja justiça, paz e alegria. Né? Diferente de hoje que tem guerra, tem luta, tem lamentação. Quando nós olhamos aqui, né, Miqueias, ele profetizou entre 730 até 700 a.C. E com a sabedoria que Deus deu a Miqueias, né, ele falou sobre aquilo que ele viu e o que ele previu também. E pela boca de Miqueias, Deus emitiu um juízo sobre Jerusalém. Né? No capítulo 3, primeira situação, você vê Jerusalém arruinada. Jerusalém está arruinada, né? Ela é má, ela precisa ser destruída. Agora, você pergunta, quem é que arruinou Jerusalém? Se você olhar nos versículos 1 a 4 do capítulo 3, Jerusalém foi arruinada por seus governantes, aqueles que a governavam. Olha lá, e disse: eu ouvi e peço-vos aos chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem, amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Sabe, tem um pecado aqui espiritual, né? Vamos dizer assim, de canibalismo espiritual, se eu pudesse chamar dessa forma, né? Você vê que os governantes estão sendo descritos como canibais, como pessoas que estão vivendo literalmente da gordura do rebanho. Sabe, eles cortam e comem, sabe, eles cortam e comem aqueles que eles deveriam cuidar. Quando você para pensar nisso, isso aqui é uma imagem horrível de como os poderosos abusaram daquele povo. Como hoje em dia também nós temos governantes que estão abusando do povo, né? Estão tentando retirar do povo aquilo que o povo tem de melhor. Né? O julgamento aqui que eles teriam, no versículo 4, diz que eles não teriam nenhuma resposta do Senhor. Qual que era o castigo? O silêncio de Deus no dia do desastre. Vai chegar um momento em que eles vão gritar para o Senhor e o Senhor se recusará a responder. Por quê? Porque eles estão se aproveitando do povo de Deus. O versículo 4 diz que eles gritarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá, e diz que é em razão daquilo que eles fizeram. Mas Jerusalém não foi somente arruinada pelos governantes, foi também pelos profetas. Versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, eles são profetas, mas para os lucros. Sabe, quer ter lucro, né, através da ministração ao povo de Deus. E Deus critica aqui esses falsos profetas. Eles falam, vamos dizer assim, eles profetizam de acordo com o que colocam na boca. Se eles colocam uma coisa boa na boca que o povo deu, então eles vão profetizar o bem. Ou seja, eles estão servindo a seus estômagos, não ao povo. São profetas para o lucro. Você já viu isso em algum lugar? Você vê, às vezes, não quero ir por esse caminho, mas às vezes você vê pessoa que chega até a amaldiçoar o povo que se diz povo de Deus, quando eles não estão dando as ofertas, quando não estão fazendo as campanhas e tudo mais. E não é assim.
né? Se eles são esses profetas, se eles são bem alimentados, então eles declaram paz. Se eles não são bem alimentados, se eles passam fome, então eles começam a travar uma guerra santa, começam a guerrear, né? E Deus diz assim que esses não são os profetas que ele enviou para o povo. Qual que é o julgamento de Deus aqui sobre eles? Nenhuma resposta de Deus. O julgamento sobre eles, novamente, é o silêncio, como está aí nos versículos 6 e 7. Mas no versículo 8 tem um profeta proclamando o pecado. Ou seja, Miqueias se mantém separado daqueles profetas ali, aproveitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que ele não vai pregar de acordo com os apetites dele, ele vai apontar os pecados do povo de Deus. Se você olhar o versículo 8, diz assim: para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Eu estou aqui diante de vocês, eu não sou profeta, né? Eu prego a palavra de Deus, mas eu não sou profeta. Mas como pastor, né, muitas vezes, né, qual é a tentação para o pastor? É pregar a mensagem de acordo com o público, mas não é assim que Deus quer que seja feito. E Miqueias aqui está lembrando daquele importante ministério de tornar conhecido, né, para o povo de Deus o seu pecado, sem ter medo, sem buscar favor, mas através de um ministério claro, né, com a visão perceptiva, às vezes até com ousadia, digamos assim, você vai virar para o povo de Deus e vai dizer: olha, o que você está fazendo é errado, Deus condena, isso é pecado, né? Que Deus permita que aqueles que falam em nome de Deus não sejam profetas, né? Que Deus permita que aqueles que falam em nome de Deus não sejam profetas para o lucro, não sejam profetas que estão buscando os seus próprios interesses, mas que sejam homens de Deus corajosos, críticos do pecado, primeiro nós, depois da família da fé, depois da nossa comunidade. Mas Jerusalém não estava só sendo arruinada por governantes, por profetas, mas por sacerdotes, né? Também. Você coloca governantes, coloca sacerdotes e coloca profetas também. Versículos 9 a 11 diz assim: ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó, príncipes da casa de Israel, que abominais juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. E aqui, então, Miqueias, ele resume, digamos assim, a sua análise daquela situação. Ele resume nos versículos 10 e 11. No versículo 10 ele diz assim: ó, os líderes construíram Sião com derramamento de sangue, Jerusalém com maldade. No versículo 11 ele fala que o juiz lá está julgando por suborno, fala que o sacerdote está ensinando por preço, por interesse. Os profetas, né, estão contando fortunas, né, por dinheiro, mas não estão se inclinando para o Senhor. Ou seja, eles estão prostituindo a palavra de Deus, estão oprimindo o povo de Deus e ainda pensam que eles vão se safar. Só que o versículo 12 diz que eles não vão escapar. Qual é o julgamento? Versículo 12 aqui diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Ou seja, Jerusalém será achatada, será arruinada, será demolida, né? Deus promete derrubar
a cidade que leva o nome dele. Deus promete desmoronar, né, derrubar o templo onde ele morava. E tudo isso por causa do pecado do povo. Aí você vê que o julgamento ele é total, o julgamento é completo. Templo e cidade reduzidos à ruína, ao deserto. E quando você vai para a história, você descobre que isso aconteceu em 586 a.C., né? Jerusalém foi destruída pelos babilônios. No capítulo 4, aí você vê então que Jerusalém ela é recriada. Isso mostra que a ruína de Jerusalém não é definitivo, né? O capítulo 3 fala da ruína, mas o capítulo 4 fala da recriação de Jerusalém aqui. Sabe, quando nós olhamos aqui, Jerusalém, né? Versículo 1 diz, será estabelecida novamente. Diz assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Ou seja, Jerusalém se tornará um ponto de encontro, não somente para Israel, mas para todas as nações. O que Miqueias está falando aqui no versículo 1, ou seja, Jerusalém ela é retratada como uma montanha alta, né, entre os sopés ali, e ela tem uma atração magnífica, magnética, né, vamos dizer assim, em relação às nações, ela atrai as nações. Os gentios fluem para Jerusalém. No versículo 2, quando as nações fluem, elas recebem instrução. Veja o versículo 2. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Sabe, não haveria mais necessidade de turismo, né, a Jerusalém, de ficar divulgando, né, para que as pessoas possam ir a Jerusalém, porque todas as nações do mundo procurarão visitar Jerusalém, e elas irão para lá, né, não é para olhar artefatos interessantes, mas elas irão em busca de ensino, de instrução, de aprendizado. Ou seja, há uma atração, né, centrípeta de Jerusalém, como todas as pessoas são atraídas para o Senhor, o Deus de Israel. É interessante, assim como a rainha de Sabá compareceu diante de Salomão para sentar-se e aprender, as nações do mundo vão para Jerusalém para aprender com o Senhor. Jerusalém não tem simplesmente essa atração centrípeta, mas ela tem também uma atração magnética, né? Como nós já falamos assim. Ou melhor, ela tem uma força centrífuga. Olha a última parte do versículo 2, diz assim, e de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus e o comando de Deus serão enviados para os 4 cantos da terra. Entendeu isso? As nações vão lá, e depois a força centrífuga, né, a palavra vai se espalhando para as outras nações do mundo ali. É como se fosse, alguém disse, um tsunami que puxa toda a água da costa, mas depois envia de volta como uma onda de poder, né, que é tão terrível, como fez aquele estrago lá, como nós vimos, né? Mas no caso aqui, é como aquela força que puxa as pessoas das nações, instrui essas pessoas, né? Ensina cada uma delas e aí manda, e elas vão, então, retransmitindo isso, reproduzindo isso. Nos versículos 3 e 5, Jerusalém, né, do 3 até o 5, Jerusalém se tornará o centro para a paz mundial. Olha lá. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, suas lanças em foices. Uma nação não levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra,
mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem as espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Hoje há uma briga enorme, a guerra, há conflito, mas aqui você vê que o efeito global, disputas, os seus conflitos, né, resolvidos pelo Senhor. A paz, ela vai emanar de Jerusalém. O resultado vai ser o quê? A desmilitarização. Hoje o mundo é militarizado, né? Mas ali será desmilitarizado. Não teremos mais poderios militares, como hoje é, né? Nós vemos que é necessário. Hoje, quando você pensa em governos, em exércitos, né? Você vê falar de M16, de USAs, AK-47, baionetas fixas, né? Tornando aí instrumentos de morte. Agora aqui você vai perceber que elas vão se tornar aí ferramentas para a agricultura, por exemplo. Você vai ver lá porta-avião, tanque blindado, né? Serão reequipados, digamos assim, para dar carona às crianças, para levar frutas, legumes, seja lá o que for. Talvez, né, as cápsulas aí das bombas vão ser recicladas, né, transformadas aí para o cultivo de ervas. Às vezes você pega uma coisa, faz um vaso, e tudo isso vai mudar. Porque quando você aprende com Deus a maneira certa, que, versículo 3, nem aprenderão mais a guerra. Cada um com a sua própria videira, com a sua figueira. De novo, né, aparece a época aí como se fosse o Antigo Testamento, como aquela cena, né, de paz, de segurança, contentamento, alegria, uma ovelha, né, alimento, um lugar para morar, uma velha cadeira de balanço. E isso aqui, ele é realizado para cada homem, para cada mulher. Né? Às vezes nós ficamos pensando, será que isso vai acontecer? Vai. Olha o remanescente de Jerusalém, versículos 6 e 7 diz assim: naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Ou seja, além da ruína de Jerusalém, Miqueias olha para a restauração, né? Jerusalém será restaurado quando um remanescente retorna. Então, é onde o que resta em Israel, depois daquele achatamento, daquela ruína, é restabelecido agora em Jerusalém. Né? As pessoas que viviam em Jerusalém e foram deportadas, foram exiladas para a Babilônia por volta de 601 a.C., né? Até quando o templo foi destruído em 586 a.C., de um governante, governará o povo dele. Isso é algo que não acontece no livro de Esdras, não acontece no livro de Neemias, de Ageu, de Zacarias, porque tudo que aqueles fiéis de Deus foram capazes de alcançar, não houve o retorno do rei. Você não vê o rei retornando. De fato, o que nós vemos, a glória do Senhor não voltou ao templo. Deus ordenou que, né, fosse reconstruído, só que parece que o Senhor não o habita mais, né? Não retoma a residência ali. Então você vê que tem uma rejeição, uma redenção sobre Sião, mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho por cavelas numa eira. Levanta-te as tuas unhas e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, os seus bens ao Senhor de Jerusalém. Deu a palavra de Deus sobre o que vai acontecer, diz, Jerusalém vai sofrer rejeição, Deus rejeitará a sua cidade, mais tarde Deus resgatará um remanescente, e como parte do resgate, Jerusalém
como